A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, verso 13. Um assunto bastante interessante, mas também polêmico. Porventura, existe apenas um Deus? O que dizer de Jesus Cristo e do Espírito Santo? Em contraste com o paganismo das nações circunvizinhas, Israel ele cria na existência de um Deus único. E você? Crê na existência de um Deus único? E o que dizer do Espírito Santo e de Jesus Cristo? O livro de Deuteronômio, no capítulo 4, 35, ele lhe mostrou todas estas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Olha, outro verso de Deuteronômio 6, verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Mas vamos mais. Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu preparei para a batalha, embora você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro. E Zacarias, no capítulo 14, verso 9, diz mais: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente seu nome será adorado. São alguns versos do Antigo Testamento, ou Velho Testamento. Mas o Novo Testamento também estabelece a mesma ênfase quanto à unidade de Deus. Por exemplo, o livro de Marcos 12, verso 29, Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus se referindo ao que Moisés escreveu lá em Deuteronômio 4:35. Ele é o único Senhor. E mais, o verso 30 de de Marcos 12, né? Deixa eu ler o 30, 31 e 32 também. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a sua mente, de todas as suas forças. O segundo, igualmente este importante, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas olha o que diz o verso: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o verso 32, muito bem, mestre, o Senhor falou a verdade ao dizer que há um só Deus e nenhum outro. Jesus é que está aqui dialogando com as pessoas e ele disse claramente: você falou a verdade. Alguém responde para Jesus: você falou a verdade, mestre, ao dizer que há um só Deus e nenhum outro. O próprio Jesus confirmando toda a veracidade do livro de Deuteronômio, de Isaías, de Zacarias. E mais ainda, o apóstolo João primeiro, escrevendo, ele diz assim: a vida eterna é esta, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. E Paulo, também escrevendo, diz: então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem,
todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Olha a escrita de Paulo, Paulo também confirmando. E o verso 5, ainda de 1 Coríntios 8, sim, é fato que existe os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Mas para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. Há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos a vida. Paulo confirmando aí aos coríntios que há um só Deus. Perceberam? E Paulo ainda continua mais, ele dá muita ênfase nessa questão. Lá em Efésios 4, verso 4, 5 e 6, pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês também foram chamados para uma só esperança. E o verso 5 ele diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. E ele ainda, falando a Timóteo, ele diz, há um só Senhor e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Percebeu? Então aqui nós vemos ênfase monoteísta do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Só que entendamos uma questão muito interessante. Essa ênfase monoteísta, ela não contradiz o conceito cristão de um Deus triuno ou trindade. Não contradiz, Daniel? Não. Você não leu tantos versos? E muito mais existe na Bíblia, sim, mas isto não contradiz o Deus triuno ou a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Em vez disso, meus queridos, isto enfatiza que não existe um panteão com várias deidades também. Bom, quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos uma pluralidade interna da divindade. Embora o Antigo Testamento ele não ensine explicitamente que Deus é triuno, tá certo? Mas há várias alusões à pluralidade interna da divindade. Às vezes é um assunto um pouco complexo, mas a Bíblia nos dá lampejos, nos dá luz sobre esse assunto. Por vezes, Deus utiliza pronomes e verbos no plural, tais como as seguintes expressões. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Bom, esta palavra façamos, perceba que ela tem uma pluralidade. Outro texto, esse daí está em Gênesis 1, 26. Outro texto de Gênesis 3, 22. Eis que o homem se tornou como um de nós. Olha aqui, novamente. Gênesis 11, verso 7 diz, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Isso tudo está no Novo Testamento. Aliás, no Antigo Testamento, em Gênesis, são textos de Gênesis, lá na criação. E por vezes também, o anjo do Senhor, ele é identificado como Deus. Olha o que diz o texto de Êxodo 3, verso 6. Tendo aparecido a Moisés, o anjo do Senhor disse, eu sou o Deus de teu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ué, mas também ele é identificado como anjo. Percebeu? Veja que eu vou repetir o texto de Êxodo 3:6. Tendo aparecido a Moisés, o anjo do Senhor disse: eu sou. Ué, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mas Moisés aqui, escrevendo o livro de Êxodo, chama ele de anjo do Senhor. Então, há várias referências do Antigo Testamento distinguindo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Portanto, várias referências distinguem o Espírito de Deus do próprio Deus. Lá na história da criação, nós lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito. Que Espírito seria esse? Seria apenas uma energia de Deus? Uma força ativa de Deus? Alguns textos não fazem referência ao Espírito, mas também inclui uma outra pessoa na obra redentora de Deus. O texto de Isaías 48:16, aonde diz assim: cheguem mais perto e ouçam, desde o princípio eu lhes disse claramente o que aconteceria. Agora o Senhor soberano e seu Espírito me enviaram com essa mensagem. Olha bem, o anjo do Senhor, veja o que diz aqui, o soberano Senhor, melhor, e seu Espírito. Percebeu aqui a pluralidade na pessoa de Deus? Isaías 42, verso 1, vejam meu servo, que eu fortaleço. Ele é o meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele meu espírito, ele trará justiça às nações. Percebeu Isaías falando aqui? O Senhor soberano, o seu espírito, e agora ele dizendo, o meu servo escolhido, ele trará justiça às nações. Percebeu? Ele promulgará o direito às nações. Portanto, mesmo no Antigo Testamento, nós vemos esta pluralidade na divindade. Perceberam? O Velho Testamento ele é muito claro nessa ênfase. E quando nós pegamos o Novo Testamento com o Velho Testamento, nós percebemos, quando nós estudamos todo o contexto nesse assunto, percebemos que há um relacionamento interno da divindade. Com relação ao primeiro advento de Cristo, ele nos provê alguns lampejos mais claros a respeito do Deus triuno. O Evangelho de João revela que a divindade consiste em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas que se interrelacionam de forma única, harmônica e também misteriosa. Certo? Isto, se você vê o livro de João, no capítulo 4 e capítulo 5, você vai perceber muito bem isto. Desde o capítulo 1 de João. Mas o capítulo 4 e 5 dá muita ênfase nessa questão. Além de um relacionamento interno da divindade, nesse relacionamento interno da divindade, melhor, há um relacionamento amorável. No momento em que Jesus exclamou,
meu Deus, ou Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus, ele estava sofrendo o afastamento do seu Pai. Um afastamento que foi causado pelo pecado da humanidade. O pecado rompeu esse relacionamento original da humanidade com Deus. O pecado é terrível. O pecado, ele afasta o homem de Deus e até houve uma separação, né, do pai com o filho. E em suas últimas horas, lá na cruz, o próprio Salvador Jesus Cristo, por si mesmo, não conhecer o pecado, ele se tornou pecado por nós, diz a Bíblia Sagrada. Ele não era pecador, mas ele se fez pecado por nós. Ele assumiu o nosso pecado, assumiu o nosso lugar. Ele experimentou a separação do Pai, que representava a nossa sorte. Essa separação seria a nossa sorte, mas ele experimentou em nosso lugar. Ele provou esta separação em seu lugar. Perceba então, meu Pai, ou Deus meu, por que me desamparaste? Percebeu o clamor de Jesus Cristo se referindo ao Pai? Sabe, os pecadores jamais compreenderão o que a morte de Jesus representou à divindade. Isto é uma grande verdade, nós nunca vamos compreender. Desde a eternidade, Jesus fora um com o Pai. Um com o Pai. Fora um com o Espírito Santo. Eles haviam existido como coeternos, numa coexistência em que se ofereciam a si próprios mutuamente em amor. Eles tendo estado juntos durante tanto tempo, então compreende-se o perfeito, o absoluto amor que existia e existe entre a divindade. Um relacionamento de amor. Deus é amor, diz 1 João 4, verso 8. E isso significa que cada uma das pessoas da divindade vivia e vivem de modo tão completo para os demais que eles experimentavam completa realização e felicidade. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, ali define o amor, capítulo 13, né? De 1 Coríntios, aonde diz o quê? O amor. O que é o amor? O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro, né? Não é irritável, não é rancoroso. Ele não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança. Percebeu? E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: 3 coisas, na verdade, permanecerão, que é a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior destes dons. Portanto, esse amor perfeito é o amor da divindade, o relacionamento da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, eu e você podemos até perguntar ou interrogar sobre as qualidades do amor, sobre a longanimidade, a paciência do amor. E isto está intrínseco
no relacionamento interno da divindade, uma vez que ali existe o mais perfeito amor. A paciência, meus queridos, tornou-se necessária pela primeira vez no tratamento com os anjos rebeldes lá no céu, quando aquele ser perfeito criado por Deus se rebela. Portanto, o relacionamento amoroso da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se torna um relacionamento de paciência, de longanimidade, né? E depois, mais tarde, no relacionamento com esse ser humano indócil, que cai em pecado e também se rebela contra a divindade. Portanto, um relacionamento amoroso da divindade, um relacionamento que não dá para expressar em linguagem humana esse mistério desse relacionamento Pai, Filho e Espírito Santo. Uma coisa que nós podemos entender é que não existe distância entre as pessoas da divindade triuna. Não existe distância. Todas elas são divinas. E assim, compartilham seus poderes e suas qualidades divinas. Nas organizações humanas, a autoridade final repousa sobre uma pessoa, sobre um presidente, um rei, um primeiro-ministro, coisa assim, não é mesmo? Já no relacionamento da divindade, a autoridade final reside sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Porque os três são coeternos. Um relacionamento perfeito de amor. Sabe, a divindade, não três deuses, não é isto. Não é isto, não são três deuses. Embora a divindade não seja apenas uma pessoa, como temos visto aqui, Deus é um em propósito, mente e caráter. Essa unicidade não vai obliterar a personalidade distinta do Pai, a personalidade do Filho e a personalidade do Espírito Santo. Não. Tampouco a existência dessas personalidades separadas, destrói o conceito monoteísta das Escrituras de que Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. Daniel, no início você leu vários textos da Bíblia falando que Deus é único. Agora você está falando de três pessoas. Perceba isto. Estas personalidades, Pai, Filho e Espírito Santo, não destrói o conceito, a verdade de um único Deus. Não. Há um relacionamento funcional. Isso precisamos de entender, um relacionamento amoroso, mas também um relacionamento funcional dentro da divindade. Dentro da divindade, então, existe uma distribuição de funções. Então, um relacionamento funcional. Deus não duplica desnecessariamente o serviço, porque a ordem é a primeira lei do céu. E Deus opera através de modos muito bem ordenados. E essa organização parte da unidade interna da divindade. Quando nós olhamos todo o conceito da divindade dentro das Escrituras, na nossa compreensão humana, o Pai parece atuar como a fonte, o Filho como o mediador, o Espírito Santo como o atualizador ou aplicador. Como assim, Daniel?
Vamos voltar lá na encarnação de Jesus. A encarnação, ela ilustra de forma assim muito bonita o relacionamento funcional entre as três pessoas da divindade. O Pai entregou o Filho. Cristo deu-se a si próprio. E o Espírito Santo, ele operou a concepção de Jesus. Percebeu? O testemunho do anjo a Maria indicou as atividades da divindade no processo misterioso onde Deus se fez homem. E nós vemos a linguagem de Lucas dizendo assim: descerá sobre ti o Espírito Santo. Na verdade foi o anjo falando a Maria, né? Mas Lucas escrevendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. Percebeu? Espírito Santo, poder do Altíssimo envolvendo e o Espírito Santo ali agindo. Olha, agindo no ente. Aqui nessa linguagem diz: o ente santo que há nascer de ti será chamado Filho de Deus. Percebeu? Então todos os membros da Trindade achavam-se presentes no nascimento, ali na concepção, nesse mistério da encarnação de Jesus. Mas vai além, com relação ao batismo, né? Ao batismo de Jesus. O que a Bíblia diz? O livro de Mateus 3,17, que nós lemos o quê? Mateus 3,17, ele diz bem assim, 3,16, depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre ele. Percebeu aqui o quê? Jesus sendo batizado dentro das águas, sendo batizado por João. O Espírito Santo em forma de uma pomba. E uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, todos os membros da Trindade presente. Percebeu? Cristo, ele apresentou-se a si próprio para ser batizado, para servir de exemplo. O Espírito Santo deu-se a si mesmo para encher Jesus do poder. E o Pai confirma: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. E aproximando-se do final do seu ministério terrestre, Jesus, ele prometeu enviar o Espírito Santo como conselheiro, como ajudador. João 14,16 diz isto. Lá na cruz do Calvário, pouco mais depois da promessa, que ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, o ajudador. Mais tarde, ali na cruz do Calvário, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Perceba então, Jesus disse: olha, eu vou enviar o Espírito Santo. E ele clama na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E ele é que está clamando: Deus meu, por que me desamparaste? É Jesus que está dizendo: eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo. Percebeu? Então, naqueles momentos extremos e cruciais para a história da salvação, Pai, Filho e Espírito Santo compuseram conjuntamente aquele quadro dramático. E sabe, queridos, nos dias atuais, Pai, Filho chegam até nós através do seu Espírito Santo, né? E Jesus, ele disse: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede,
esse dará testemunho de mim. Então o Pai e o Filho enviaram o Espírito para que este Espírito revelasse o Filho a cada pessoa, revelasse o Filho a mim, a você. Aquele grande fardo que repousa sobre a divindade é trazer a cada pessoa o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Para nós, na nossa linguagem humana, seria um fardo, né? Trazer a mim e a você o conhecimento de Deus, de Jesus Cristo. O Espírito Santo tem esse trabalho árduo. E a Bíblia nos remete a isso dizendo que o Espírito Santo, ele geme. Percebeu? Ele geme, gemidos inexprimíveis, tentando fazer com que eu e você conheçamos, entendamos a divindade, entendamos o plano da salvação. Então, o Espírito Santo, ele tem esse trabalho, vamos usar assim o termo, trabalho de nos convencer que há um Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Jesus, ele quer se tornar real em minha vida, em sua vida, quer tornar-se real em nós. Os crentes, eles são eleitos, ou seja, aqueles que creem são eleitos para a salvação. E Pedro, ele diz, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, verso 2. Eu e você somos eleitos. Esta é a grande função da divindade. Eleitos para a salvação. Veja que linda essa descrição de Pedro. Nós somos eleitos para a salvação segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E a bênção apostólica que eu tenho lido aqui a cada sábado pela manhã, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 1 Coríntios ou 2 Coríntios 13, verso 13. Portanto, Cristo aparece no início da lista aqui, a graça do Senhor Jesus Cristo. Será porque Cristo aparece aqui no início da lista? Sabe, porque Jesus é o ponto de contato de Deus com a humanidade. Ele foi e é o ponto de contato entre Deus e a humanidade. Isto ocorre ainda hoje, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele se tornou homem para que eu e você pudéssemos se tornar herdeiro da promessa. Embora todos os três membros da divindade trabalhem em conjunto para a nossa salvação, somente Jesus, ele viveu como homem e se tornou o nosso Salvador. E Jesus estava em Cristo, meus queridos, reconciliando o mundo. Percebeu? Através de Jesus, obtemos a salvação. O Espírito Santo trabalha, mostrando o Filho de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, Pai, Filho e Espírito Santo é a divindade que trabalha unicamente para a minha e para a tua salvação. Vamos aceitar esta salvação oferecida pela divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Vamos orar, Pai querido, obrigado por nos amar, por se importar conosco, por nos oferecer a salvação e por nos garantir também a salvação. Obrigado por trabalhar em prol de nós caídos e pecadores. Conceda a bênção aos teus filhos amados nesta manhã e dê-nos a bênção desse dia em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu agradeço a sua sintonia e espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Até lá.